com o seu povo, conosco, através da sua palavra, se revelando, dizendo o que ele é, o que ele faz e o que ele requer de cada um de nós. E também os resultados dessa obediência, os resultados dessa confirmação daquilo que Deus estabeleceu para nós. Deuteronômio vai reforçar essa afirmação dizendo, 29:9, guardai, pois, as palavras dessa aliança e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Vivemos em tempo, irmãos, em que muitas pessoas desejam se relacionar com Deus, mas sem compromisso com a Escritura. Procuram Deus em sensações, experiências e tradições humanas, mas negligenciam a palavra que Ele mesmo falou. A igreja tem se afastado da autoridade das Escrituras e assim se afastam da própria aliança. Crentes vivem vidas frágeis espiritualmente porque estão mais cheios de opiniões de redes sociais do que da própria palavra de Deus. Sem a palavra, a aliança se desfaz. O povo em Êxodo respondeu com prontidão: tudo o que o Senhor falou, nós faremos. É bem verdade, irmãos, que eles iriam falhar, assim como nós também falhamos. Mas o cerne da questão aqui, o ponto que eu quero destacar, é que um coração aliançado é um coração submisso à palavra de Deus. Um coração aliançado é um coração submisso à palavra de Deus. Ele ouve e pratica e deseja cumprir tudo aquilo que o Senhor orienta. Em Êxodo, Deus ali antecipa algo que é glorioso e que vai se manifestar mais à frente. Pois a palavra de Deus que antes foi dita por intermédio de Moisés e escrita em rolos e pergaminhos, na verdade, lá na frente ele vai se manifestar em carne e habitar entre nós. Não é isso que diz o texto de João? No princípio era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Hebreus vai dizer e confirmar que Jesus é a revelação final e perfeita de Deus. Havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras e muitos modos aos pais, os profetas, nos últimos dias ele não tem falado através do seu Filho. Cristo não apenas fala a palavra de Deus, irmãos, ele é a palavra de Deus. Na nova aliança, ouvir a palavra é ouvir o próprio Cristo. Se estamos na nova aliança, se firmamos essa aliança com Deus, então devemos dar ainda mais atenção à palavra, que é Cristo. O autor de Hebreus também nos adverte: por isso convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Hebreus 2:1. A palavra de Deus hoje ela é completa, irmãos, Antigo e Novo Testamento. Ela deve ser lida, ela deve ser pregada, ela deve ser cantada, ela deve ser memorizada por cada um de nós, ela deve ser ensinada no nosso lar, ensinada no púlpito, ela deve guiar a vida da igreja, ela deve guiar a nossa vida, ela deve guiar o casamento, o trabalho, o ministério. A palavra é a base, é o alicerce da nossa fé, a base da comunhão com Deus, o fundamento da aliança com o Senhor. Mas aí a gente pode se perguntar, como é que nós podemos, como pecadores que somos, assumir um compromisso com Deus Santo por meio da sua palavra? A resposta não está em nós. A resposta não está apenas em ouvir ou até mesmo prometer obediência, como o povo prometeu. A história de Israel e a nossa também prova que nenhum de nós é competentemente o suficiente, capaz de cumprir a aliança com Deus. Por isso, a aliança que Deus firma não é sustentada apenas por mandamentos, mas também por graça. E essa graça é representada no sangue do sacrifício. Deus sabia que o povo não conseguiria manter a aliança por seus próprios méritos. Então, antes mesmo de eles falharem, descumprindo a promessa que eles tinham acabado de prometer, eles disseram: que o Senhor falou, isso cumpriremos. Mas Deus já estava à frente e sabiam que lá na frente eles iriam falhar. Deus providencia um meio de expiação, um sinal visível e eficaz que confirma a sua misericórdia: o sangue. E é exatamente esse o ponto da nossa segunda afirmativa, a segunda base, o segundo fundamento da aliança com Deus. É sobre isso que nós vamos meditar. Em segundo lugar, a segunda afirmativa que nós podemos fazer é: a aliança de Deus ela é fundamentada no sangue do sacrifício. Vamos ler os versículos 5, 6 e 8, por favor. E enviou os jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos e contributivos. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. Verso 8. Então tomou Moisés
Amém. Uma aliança, irmãos, que foi selada com sangue. Após proclamar e registrar a palavra de Deus, Moisés realiza sacrifícios e recolhe o sangue. E com esse sangue ele faz duas coisas distintas e importantes de que nós devemos considerar. Ele separa uma parte do sangue para aspergir o altar, e essa aspersão no altar representa aqui a parte de Deus na aliança, e a outra parte do sangue que ele separou, ele asperge sobre o povo, representando então a participação humana. Então esse ato é um ato simbólico, irmãos, importante, pois o sangue liga as duas partes envolvidas na aliança, Deus e o povo, e sela esse relacionamento com base no sacrifício do Cordeiro. O sangue nas Escrituras, irmãos, não é apenas um símbolo de vida, mas também de morte substitutiva. Aqui os animais morrem no lugar do povo para que a aliança seja estabelecida sem condenação imediata. Essa cena, irmãos, nos ensina que, por vezes, ignoramos algo que nós devemos ter atenção. Relacionamento com Deus é uma questão que exige vida e morte. É uma questão de vida e uma questão de morte. Não podemos tratar a nossa comunhão com o Senhor com leviandade. Não podemos tratar de qualquer maneira. A aliança não é a sociedade de interesses, não é relação de troca, mas um compromisso solene diante de um Deus que é santo. E como pecadores, nós não podemos fazer parte dessa aliança sem que haja sangue derramado por nós. Desde o Éden,